precisa segurar o Senhor, porque não virá dentro do teu coração, precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa segurar o Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
Nesse momento, vamos com nossas intenções. Vamos acalmar o nosso coração nesse momento para poder acolher mais uma vez. Pedimos sempre a nós hoje. Vamos rezar pela intenção da saúde de Erivar, que veio, pela saúde de Lousa Maria, está internada, e pela saúde de Oswaldo Alves da Silva. Não sei também que tem alguma intenção nessa oração, quem colocou aqui, agora é momento de apresentar ao Senhor. Coloca na presença de Jesus as suas intenções. Vamos, com muito amor, celebrar juntos hoje. A palavra de Deus vem falar: o zelo por tua casa me consumirá. Vamos dizer junto? O zelo por tua casa me consumirá. Então, nós todos devemos ser o zelo na casa do Senhor. E com muita alegria vamos receber o nosso celebrante cantando alegre. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus que você deu aqui na sua casa, não é? E olha que graça nós temos de hoje celebrarmos a dedicação da Basílica do Latão, onde nós podemos ter essa oportunidade de refletir sobre a igreja enquanto templo, enquanto santuário, enquanto ela é instituída que nos acolhe, enquanto assembleia, enquanto morada do Senhor, mas também enquanto nós mesmos somos, como diz São Paulo, santuário, templo do Espírito Santo. Vamos pensar e refletir sobre isso neste dia. Iniciemos então o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Hoje celebramos a festa da Catedral de Roma, Igreja Mãe de todos da Igreja Católica. Por ser católico, ela é chamada a proclamar para o mundo a bondade e a grandeza do Senhor Deus. Com alegria celebramos a certeza de que o Senhor caminha conosco. Meus queridos, também celebramos hoje para nos aproximarmos da mesa da palavra, da mesa da comunhão. Importa-nos adentrar a nossa história e reconhecer os momentos em que nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta, não é? Mas somos nós que, com as nossas más ações, maus pensamentos, omissões, afastamos Deus. E por vezes, com rancor e ressentimento,
e a falta de perdão endurecendo o nosso coração. Vamos adentrar a nossa história, reconhecer esses momentos, fazer um exame de consciência e vamos pedir perdão a Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus ao céu, a terra ao seu amor exerce os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro
disse o Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o Esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um tempo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito Santo que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedir a palavra. A palavra de Deus nos recorda que somos lugar da manifestação divina, templo em que o Senhor quer habitar. Escutemos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar a terra entrada ao templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, assunto ao altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: essas águas correm para a região oriente, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão salgadas, onde o rio chegar. Todos os animais que eles movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desemboca as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegria,
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar o outro alicerce, diferente do que está ali, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta carta eu escolhi e santifiquei, para ela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A palavra de Deus é sempre em nossa mente, em nossa boca e principalmente em nosso coração. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas
e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a Deus. É como a chuva que lava, é como a raça. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Tenho medo de não responder e fingir que não responder. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasta. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Muito bem, meus queridos. Hoje nós temos a oportunidade, como disse no início, de nós refletirmos sobre este termo, não é? Santuário, templo. Em especial neste dia que nós celebramos a dedicação da Basílica do Latão, não é? Para início de conversa, talvez seria bom se nós nos tornássemos um pouco sobre o que é essa celebração e o que nós fazemos e o que nós comemoramos hoje, não é? É uma solenidade onde nós fazemos memória da primeira basílica construída, eu diria oficialmente, né? O que acontece? Um pouquinho de história da igreja, né? No século IV, na época do imperador Constantino, ele pegou e findou o tempo de perseguição da igreja. Ele promulgou o chamado Edito de Milão. E nesse edito ficava cancelado, né, proibido as perseguições que ocorriam antes contra os cristãos. E neste mesmo edito ele pegou e devolve alguns bens dos cristãos da igreja. E ele doa um terreno em cima do Monte Latão para que fosse construída uma igreja católica, não é? Mas não qualquer igreja. A igreja onde seria colocado a cátedra de Pedro. Não é o que é a cátedra? É o banco presidencial, vamos dizer assim, né? É onde o bispo se senta. Então, o que acontece? Ali, naquela basílica, até hoje, né, se encontra a cátedra de Pedro.
o Papa tem sua cadeira presidencial lá nessa basílica em Roma, até hoje, né? Leão XIV se senta nela. É nela que ele preside, né, a sua comunidade, tanto a Roma como a igreja do mundo inteiro, né? E veja que nessa festa da comunhão nós celebramos essa dedicação dessa primeira igreja, que é chamada Mãe de todas as igrejas, porque ela foi a primeira dedicada e oficialmente católica, né? E veja que, sendo ela a mãe de todas as igrejas, ela tem e ela é sinal de uma profunda comunhão. Veja, aqui na paróquia Nossa Senhora da Terra, nós, né, pelo pároco, estamos ligados à cátedra de Dom João Justino, lá na catedral, né? E a catedral, na cátedra ocupada por Dom João Justino, está ligado à cátedra de Pedro, lá nessa basílica de São João Latão, onde está a cátedra onde o nosso atual Papa se senta. É uma profunda comunhão, não é? É bonito a gente pensar nisso. Nós não somos igreja desmembrada, nós somos uma igreja ligada à cátedra de Pedro que está em Roma, dentro desta primeira igreja, a basílica localizada no Monte Latão. Muito bem. E agora nós podemos começar a refletir sobre esse termo, né, que é precioso para nós cristãos, como também foi para os judeus, né? Santuário, templo. Vamos iniciar a primeira leitura de hoje, onde nós temos o texto tirado da profecia de Ezequiel, né? Só para a gente adentrar o contexto do tempo em que foi escrito este livro, nós estamos no período onde Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou cativo para a Babilônia vários dos seus habitantes, né? Ezequiel escreve neste tempo. E veja que o povo estava sofrido e atribulado por quê? Sua cidade foi destruída, né? Ezequiel escreve e está junto com aqueles que foram exilados. Então, nesse exílio, existe um povo que está longe de Deus, porque eles, na mentalidade hebraica, judaica, o templo era a casa de Deus. Deus habitava no templo, não é? Então, se o templo estava destruído, não tinha lugar para eles irem fazer esse culto, não tinha lugar para eles irem ter um encontro com Deus. Então, o povo estava desanimado, triste, longe da sua casa, longe do seu templo, longe do seu Deus. Então, Ezequiel tem essa visão, né? Que vem para alegrar. É como se ele dissesse assim: olha, vai haver um tempo em que Deus vai reconstruir o seu templo. E aí vem essa visão bonita, né? Onde dentro do templo, no santuário, jorra uma água que vivifica, né? É uma fonte de água que vivifica e santifica. Por quê? Porque onde ela escorre, por onde ela vai, de forma abundante, ela dá vida, dá fruto, dá remédio, santifica. Uma imagem bonita, sim ou não? Sim, não é? E veja, essa imagem quer dizer que é o poder de Deus, a graça de Deus que emana, que agora essa graça que habita o templo se emana por toda a humanidade, né? Levando vida, santificando. Os filhos, essa imagem bonita de Ezequiel também é para nós, os nossos tempos, né? Essa igreja aqui, essa comunidade, esse templo físico, também deveria acontecer esse mesmo sinal. Daquela água que jorrou do peito aberto de Jesus, Jesus é o Eucarístico, deve também, né, jorrar e transbordar dessa igreja física por onde nós formos. Sair por essas portas, essa água que vivifica, santifica, que é remédio, que cura.
E como é que isso acontece? Essa graça, né, emanando por essas portas indicando essa comunidade, este bairro, essa cidade. Talvez nós poderíamos pensar, mas isso é um trabalho que tem que ser feito pelos catequistas, pelas pastorais, pelo diácono, pelo padre, pelos ministros da Eucaristia que saem por aí, levando a Eucaristia a quem precisa. Mas, meus queridos, não se enganem. Primordialmente, a cada um de nós temos essa responsabilidade. Somos nós que devemos levar essa água viva por onde formos. Não é? Como antigamente as pessoas, nem todos tinham poços de água nas suas casas, e as águas não era essa abundância que hoje, que a gente liga a torneira, né? Torce ali, sai água abundante. Antigamente, não sei se vocês sabem, mas as pessoas não tinham cisternas, às vezes usavam água em poços distantes, né? Às vezes tinham pequenas comunidades que tinham só um poço de água e as pessoas iam lá buscar água naquele poço para levar para suas casas, para fazer comida, né? Estavam no corpo, né? Então nós precisamos ser essas pessoas que buscam essa água aqui, nessa fonte presente que é Jesus Cristo, com os nossos baldes, né? E leva para outros poucos. Tem uma história que eu acho bacana, né? Que diz o seguinte: conta-se que havia uma mulher que todo dia cedo ela ia buscar água no poço, que era distante de sua casa. E ela buscava essa água em alguns potes, né? E carregava eles do lado, né? E chegando à sua casa, que era no monte, ela percebia que só chegava a metade do pote, né? Todo o pote. Porque o pote estava furado. Né? Mas todo dia ela fazia o mesmo percurso, não tocava esse balde, esse pote furado. Então, todos os dias de manhã, ela ia buscar a água do seu dia, enchia o pote, mas chegava em casa só com meio pote. Um interessado no vilareiro, né, percebendo aquilo, questionou ele, mas que falta de propósito é esse? Né? Perda de tempo? Por que a senhora não remenda esse balde ou arruma outro balde? Porque a senhora pega um balde cheio, chega só com a metade. E ela, sem dizer outra coisa, apenas mostrou o caminho que ela percorria, né? E em meio àquela seca, estava todo verdinho, cheio de flores. Durante a caminhada, a água que se esvaía pelo seu balde regava todo o caminho. A nossa vida deve ser assim também, né? A gente poder dividir o nosso balde de água viva no caminho, para que floresçam também, para que seja saúde por onde a gente passa, né? Por onde a gente passa. Olha, meus queridos, a segunda leitura de hoje nos traz São Paulo, que ele usa uma figura traduzida bem conhecida por nós, né? Primeiro ele diz que ele usa a imagem de que nós somos como lavoura de Deus. Depois ele diz que nós somos uma construção de Deus. Insistindo nessa imagem que nós somos construção de Deus, São Paulo diz que ele mesmo é o mestre de obra que edifica, né? Que lança o alicerce. E a primeira coisa a dizer é que São Paulo, às vezes, os seus escritos, ele parece meio quanto soberbo ou arrogante, né? Quando ele diz, a ser meus imitadores, não é? Completei a corrida, combati o bom combate. Parece que, se a gente fazer uma leitura bem superficial, vai ficar parecendo que ele é meio arrogante, né? Achando que ele sabe tudo, ele pode tudo, não é? Mas
Quando São Paulo fala essas coisas, a gente percebe que ele sempre se colocou à disposição de Deus. E ele segue, dizendo assim, olha, segundo a graça, né? Ou seja, pela graça, pela graça, segundo a graça, eu me coloquei como mestre de obra na construção desses alicerces. E quem é o alicerce? É Jesus Cristo, né? O alicerce da nossa construção, da construção da nossa vida. Se nós somos construção de Deus, nós devemos ter esse alicerce sendo Jesus Cristo. Lá em Mateus, né, vai dizer que Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o próprio Jesus, é a rocha na qual deve ser construída a nossa casa, edificada a nossa casa. Né? São Paulo vai insistir dizendo, olha, que não deixe que outros construtores venham construir outro alicerce na nossa casa, na nossa vida, que não seja Jesus Cristo. Não seja Jesus Cristo. Olha, meus amigos, essa imagem da construção é bonita e nos faz refletir várias coisas, né? Nós, cada um de nós, somos seres em construção. Até o finalzinho da nossa vida, não é? Nós vivemos uma contínua construção da nossa história. É como se ainda lá no último suspiro que nós tivéssemos, ainda cabe colocar mais um tijolinho na nossa existência. Não é? Até o fim da nossa vida, nós estamos sendo construídos. Então, não se engane, nós não estamos prontos. Podemos melhorar, não é? Ou, eu sempre digo isso, não é? Não há nada tão bom que não se possa melhorar, como também não há nada tão ruim que não se possa piorar. Então, até o último instante da nossa vida, precisa que nós tenhamos cuidado com os tijolos que nós colocamos em nossas construções. Mas veja, se nós construímos a nossa casa sobre a rocha, se o alicerce da nossa história é Jesus, veja que até se aparecer no momento de nossa vida um pedreiro sem meia colher, né, meia boca, e de repente nós construímos alguma parede em nossa história meia torta, né, meia sem prumo, nós podemos derrubá-la e construir de novo, porque o nosso alicerce é Jesus Cristo. Mas veja, se na nossa história nós não tivermos um alicerce firme, uma rocha que é Jesus Cristo, de repente, nessa parede que foi construída torta, e eu a derrubar, toda a construção é abalada, e de repente cai-se tudo, não é? Sim ou não? Sei que vocês não são pedreiros, mas vocês sabem alguma coisa, não é? Então não acontece isso? Na nossa vida também, na nossa história também, não é? Por isso, São Paulo diz que o alicerce da nossa construção deve ser Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a rocha onde deve ser construída a nossa história. E São Paulo vai além, ele vai dizer que, olha, nós somos uma construção, mas nós somos também templo, santuário. Olha só, percebam isso. São Paulo vai dizer que nós somos santuários de Deus, morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. Isso não é pouca coisa, meus filhos. Sabe, nós vivemos em tempos de hoje onde nós vemos por aí muitas pessoas que se preocupam muito com o corpo, não é? Pessoas fazem academia, não é? Pilates, não é? Pessoas que fazem dietas, que fazem tratamentos e procedimentos em vista de uma perfeição do seu corpo, não é? Mas a gente percebe que muitas vezes esse cuidado com o corpo é apenas superficial. Às vezes nós não entendemos que o corpo não é somente essa matéria física exposta, não é? Mas também faz parte do corpo a nossa alma.
o nosso corpo, a nossa pessoa é formada por corpo e alma. E esse nosso ser é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. Olha, nessa perspectiva, nós somos pessoas que defendem a vida, e nós cristãos defendemos a vida acima de tudo. Então nós defendemos a vida acima do bandido. Essa ideia de bandido morto, bandido morto, não é ideia de cristão, né? Não é ideia de cristão. Meus queridos, e nós defendemos a vida desde a sua concepção até a sua morte natural, porque naquele pequeno ente, no seio materno, ainda em desenvolvimento, ali é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo, desde aquele prico embrião fecundado. É templo do Espírito Santo. Até aquela pessoa já decadente, nos altos da idade, à beira da morte, ainda é templo do Espírito Santo, é vida preciosa para Deus. Então nós não dependemos nem do aborto e nem da eutanásia, porque somos templos preciosos de Deus, do Espírito Santo. Meus queridos, o Evangelho de hoje nos traz Jesus numa cena que às vezes nos parece difícil identificar, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho essa mania de quando eu imagino as cenas do Evangelho, a vivência de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre tenho essa imaginação de Jesus muito naquela questão manso, não é? Humilde. E hoje nós temos uma cena de Jesus enérgico, não é? Diante daquela situação ali no templo, ele faz um chicote, quebra as lâmpadas, né? Joga as moedas, espanta os animais. Uma santa ira, eu diria, talvez seja essa palavra, né? É uma santa ira. Mas vamos compreender um pouquinho a situação do que acontecia no templo de Jerusalém. Sabe que na época de Jesus foi o auge, né, de toda a religiosidade judaica. Os judeus eram numerosos e eles não viviam apenas ali na região da Palestina, né? Os judeus estavam espalhados em várias outras nações, vários outros países, né? Falavam outras línguas, tinham alguns já contaminados com outras culturas, né? Mas pelo menos uma vez ao ano, esses vinham para Jerusalém, para o templo, para fazerem os seus momentos religiosos, as suas expiações, os seus sacrifícios. Não é? O que acontecia? Dentro do templo de Jerusalém, os animais que deveriam ser sacrificados em expiação tinham um monte de rituais e regras que eles deveriam seguir. Tinham que ser animais puros, imaculados, primogênitos, sem nenhuma doença, sem nenhuma mancha. E também não eram todos os animais que poderiam ser sacrificados em expiação. E esses animais não poderiam passar, olha só, não poderiam nem passar por ambientes que pudessem se contaminar, para que eles fizessem, né, os seus sacrifícios. O dinheiro das ofertas ali depositadas no templo, no tesouro do templo, tinha que ser um dinheiro do templo, não era do templo. Não podia pegar um denário ou uma moeda de outra nação, né? Como se fosse aqui, né? Vou dar um exemplo. Se fosse o templo, o dinheiro que deveria ser depositado no templo seria apenas R$1.
tinham criado esses animais, com ritual certinho, né, preparados, isso é uma coisa boa, né? Olha, ele viu uma viagem longa, você acaba de comprar um nosso fazia o seu culto, né? E também, se a pessoa pudesse tocar nos dias dos cambistas, né? Pegava as moedas de outras nações e trocava pela moeda de quem? Em si não é uma coisa. Sabe qual é o grande problema? A ganância, né? Uma coisa que era para facilitar se torna uma exploração da religiosidade da pessoa. O que acontece? Estava cobrando preços exorbitantes por esses animais, não é? Para fazer o câmbio desse dinheiro, cobravam taxas grandes. Jesus se irrita com isso, porque aquela casa, que era para ser casa de oração, se transforma em, Jesus mesmo diz, né? Casa de comércio. As pessoas estavam para ganhar dinheiro, não para facilitar a religiosidade do outro. E é contra isso que Jesus se irrita, não é? A sua ira santa é contra essa situação. Porque em vez de facilitar a fé do povo, a religiosidade do povo, estavam tirando proveito, explorando. Não é? Jesus, então, faz aquela quebradinha toda, não é? Sabe, meus queridos, tudo isso para a gente pensar em algo. O evangelista vai nos dizer que depois os discípulos perceberam que aquela ação de Jesus era a resposta ao salmo que diz que o zelo pela tua casa o consumirá. Sabe que nós também devemos ter o zelo por esta casa, que é a casa de Deus, que é a nossa casa, não é? É o momento, lugar onde nós nos encontramos enquanto Assembleia e temos esse momento celebrativo onde cultuamos e louvamos a Deus. Então, de fato, esse lugar aqui deve ser por nós guardado, deve ser por nós mantido, não é? Deve ser por nós zelado. E como é que isso acontece? Às vezes nas pequenas coisas, né? Quando nós nos comprometemos a sermos dizimistas, nós estamos cuidando deste tempo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas embora esse lugar seja santo, as cobranças são bem humanas, né? Embora este lugar seja santo, a conta de água e a conta de energia vem bem humana, não é? E vem todo mês. E Deus ainda não está fazendo esse pix. É vocês, né? Que tem que fazer. Então, meus queridos, percebemos que nós temos esse cuidado. Cuidado que às vezes dá, até no momento em que nós não deixamos copos, garrafas aqui debaixo dos bancos, ou papeizinhos, né? Estamos cuidando. É o zelo que nós temos com o tempo da casa do Senhor, que é também a nossa casa. Que é também a nossa casa. Sabe, meus queridos, Jesus vai dizer algo ainda mais. Ele diz: olha, destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus não compreendem isso, né? Eles pensam que Jesus está falando do templo, do santuário em Jerusalém, mas Jesus está falando dele próprio, dele como templo. Sabe que no templo em Jerusalém, no santuário, existia um local chamado a Sala do Santo dos Santos. Naquele local, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, e uma vez por ano somente, poderia ir entrar. Né? Naquela sala do Santo dos Santos, antes, isso já há um tempo antes de Jesus, estava ali a Arca da Aliança contendo o restante do maná, né? E o bastão o cajado de Arão, de Arão, né? E uma terceira coisa que eu esqueci. Tem mais uma coisa. Depois eu lembro, né? Mas veja, era um local que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas Jesus Cristo, não é? Este templo que nós temos acesso, nós podemos entrar todos os dias da nossa vida, a todo
só com Deus é bom, não é? Se a sala do Santo dos Santos, no Antigo Testamento e no Templo de Jerusalém, só é acessível ao sumo sacerdote, e uma vez por ano, nós temos Jesus Cristo que se deixa encontrar a todo momento. Na Eucaristia, na palavra e através do seu Espírito em nós mesmos santuários, né? Templos, morada do Altíssimo. Vamos pensar sobre isso, não é? Porque a partir do momento que nós nos entendemos como morada de Deus, olha, tem certas coisas que não convém se o Espírito Santo mora em nós, não é? Tem muita coisa que não é para os nossos ouvidos, que não é para as nossas falas, que não é para os nossos sentidos. Se nós somos morada de Deus, olha, nossos olhos estão vendo coisas que não eram para Deus estar vendo, né? Deus vê tudo, mas entendo que não era para Deus estar vendo. Então vamos pensar sobre isso, né? Porque nós temos uma caminhada de edificação deste templo que somos nós mesmos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra. Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nós estamos, pois você tem o poder do Espírito Santo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de justificar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos fazer nossa oração comunitária. Apresentemos ao Senhor nossas preces. Ele nos escuta e responde ao nosso clamor, por nós e por toda a igreja. E digamos confiantes: sustentar o Papa com o Cristo de Roma é sinal de unidade para toda a igreja. Em seu apostolado, que nunca falte a ela nossa oração. Animai a Igreja Católica a ser no mundo uma presença maternal e acolhedora, especialmente para os que sofrem e buscam a acolhida. Encorajai os governantes dos povos e nações a promoverem a justiça e a paz reine em toda parte. Fazer de nós uma igreja viva, testemunha a alegria do Evangelho, a prática da misericórdia e o exercício da esperança, que nunca decepciona. Escutai, Senhor, a nossa oração. Vamos rezar também por todas as pessoas que nos pedem orações, pedindo a bênção da saúde. Nós estamos rezando por pessoas fazendo tratamento contra o câncer, rezando por crianças ainda com idade tão tenra e já passando por doenças tão terríveis. Rezamos também por pessoas procurando a bênção da cura da depressão. Rezamos por pessoas com diabetes descontroladas, pessoas passando por
pressão alta, alguns precisando de cirurgia. Por todas essas nós pedimos a Deus a bênção da saúde. Por isso rezemos. Rezemos também juntando as outras pessoas pelas quais nós somos obrigados a rezar. Quantas pessoas em leitos de hospitais, nós conhecemos, mas estão passando por momentos difíceis. Pessoas que hoje, nesse exato momento, estão pensando em suicídio. Pessoas fazendo tratamentos psicológicos, psiquiátricos, terapias. Pessoas buscando tratamento para a sua saúde. Rezemos por todas essas pessoas. Olhai, Senhor, por vossa família espalhada por todo o mundo e aqui reunida ao redor deste altar, do vosso Filho, que a vossa graça sempre nos alcance e o amor que de vós recebemos contagie toda a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos preparar o altar para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos atentos. Demos graças ao nosso Deus, repartindo entre nós o pão consagrado em memória de Jesus, que veio para sentar-se à mesa com os pobres, que Ele nos alegre na comunhão do seu amor e nos dê a graça de um amor incondicional a Ele e uma consagração total aos que necessitam. Hoje reforçamos nossos compromissos com a comunhão e a participação de todos em nossa igreja. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante deste mistério tão grande da nossa salvação e redenção. O Deus que se deixa encontrar, que se faz morada no meio de nós e se faz presente em cada Eucaristia. Diante desse mistério tão grande, cabe a nós somente agradecer, porque nada podemos fazer para pagar, nada podemos fazer para reforçar o poder de Deus, nada podemos fazer para agradecer a Deus, porque Ele já é tudo. Podemos apenas agradecer por sua vontade e sua ação na nossa vida. Então nós somos gratos por esse dia que nós recebemos, gratos por nossa vida, gratos pela nossa família, gratos pelos nossos trabalhos que trazem a divindade do pão sobre nossas mesas, gratos pelos bens e os dons que o Senhor nos colocou como administradores. E no mais nós pedimos a Deus que Ele, sendo
a compaixão, para que, podendo perceber a dor e o sofrimento de tantos de nossos irmãos, nós nos coloquemos a ajudar. E mais, sejamos gratos a Deus e oremos. Senhor Jesus, diante da tua amor derramado sobre cada um de nós, cabe a nós, amigos, agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amado Senhor Jesus. Graças e louvores dê a todo momento. Graças e louvores dê a todo momento. Graças e louvores dê a todo momento. Nós te damos graças a Deus porque neste dia santo de domingo, onde nós celebramos e comemoramos a dedicação da Basílica do Latão, o Senhor nos acolhe na comunhão do teu amor e renova nossos corações em relação ao Espírito Santo, com a alegria da ressurreição de Jesus. Glória a ti, Senhor, toda graça e honra. Esta comunidade aqui reunida recorda a vitória sobre a morte, escutando a tua palavra e repartindo o pão, na esperança de ver o novo céu e a nova terra, onde não haverá fome, nem morte, nem dor, e onde viveremos a plena comunhão do teu amor. Glória a ti, Senhor, toda graça e honra. Lembrados, ó Pai, nós nos pedimos dos nossos irmãos que morreram na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu peço que vocês coloquem o nome dos seus entes, familiares, amigos, que já completaram sua Páscoa, e todos aqueles que estão celebrando o 7º dia, e que eu quero colocar João Alves Rabelo, que hoje celebramos o seu 7º dia, e de todos cuja vida e a fé são vós conheceis, acolhidos na luz da vossa infinita misericórdia.
toda graça e louvor. Por esta presença real do corpo do teu Filho, o pão da vida, expressamos nosso desejo de corresponder com mais fidelidade à missão que nos destes e invocamos sobre nós o teu Espírito. Apressa o tempo da vida do teu reino e recebe o louvor de todo o universo e de todas as pessoas que te buscam. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Meus queridos amados irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. E reine em vossos corações a paz de Cristo, a qual todos somos chamados em um só corpo, que é a Santa e Amada Igreja, e sejamos agradecidos, pois por sua morte e ressurreição, Cristo nos reconciliou, Cristo nos salvou. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os queridos, vamos aproveitar este momento e desejar uns aos outros a paz que só Deus pode nos dar. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de recebermos nosso Senhor Jesus Cristo, seja na intimidade do nosso coração, seja fisicamente na Eucaristia, vamos rezar juntos a oração que Elias nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai amado, todo-poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz de vossos ensinamentos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Ajudai-nos por vossa misericórdia a fazermos viver neste mundo, com sobriedade, justiça e piedade, enquanto vivendo a bem-aventurada esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje desceu do céu a verdadeira paz. Meus queridos e amados irmãos, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, nos guarde para a vida eterna.
verás maravilhas de Deus o Senhor, porque muito é bom. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus feliz é seu alimento. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Oremos. Ó Deus que nos deste a igreja neste mundo como imagem de Jerusalém celeste, concedei-nos pela participação neste sacramento, ser templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer a nossa coleta fraterna, ajudar-nos a Muito bem. Vamos preparar para nós pedirmos a intercessão da Nossa Senhora, mas antes eu queria fazer um convite para você que é meio que antecipado, né? Nós temos a nossa paróquia agora no pastoral familiar. Nós estamos no processo, né? Então logo nós temos a nossa lista de envio, mas algumas coisas estão acontecendo. E uma delas é que nós temos toda a primeira sexta-feira do mês, nós vamos
objetivo deste encontro? Uma formação, através de palestras, de alguma coisa, onde nós vamos trabalhar alguns pontos necessários para a nossa bem convivência do nosso relacionamento e também do que é inerente à nossa família, não é? Tivemos nessa sexta-feira última, como era a primeira do mês, o nosso primeiro encontro, onde nós tratamos o tema diálogo conjugal e familiar, não é? Então, todos são convidados, não é? Porque, olha, são temas que são importantes para nós trabalharmos na nossa família. Vocês estão muito preocupados com essa ideia, né? Bom, vamos prestar atenção agora. O que acontece? É importante que a gente busque esses meios, né? Talvez você diga, foi o diálogo, né? Não precisa, porque eu já sei dessas coisas, lá em casa nós dialogamos. Eu converso, meu marido conversa, todo mundo conversa, eu não preciso desse negócio, não. Mas veja, eu já disse agora mesmo, né? Não há nada tão bom que nos possa melhorar, e há nada tão ruim que nos possa piorar, né? E veja que às vezes nós falamos muito, mas não dialogamos, né? Porque o diálogo requer a minha fala, mas primariamente e principalmente a minha escuta. Às vezes nós falamos demais, mas escutamos muito pouco, né? Isso não é diálogo. Então veja que a gente vai trabalhar alguns temas nesse ponto, né? Então vocês são convidados, né? Às vezes a pessoa pensa, não, mas isso aí é a pessoa que quer casar, não, principalmente porque eles já são casados. Outros dizem, não, mas eu já tenho 60 anos de casado, não precisa. Por que não? Porque nós somos construções que estão sendo construídas até o finalzinho da nossa vida, não disse isso? Então, é preciso, não é? Para que a gente possa dar testemunho e ver outros dizem, não, mas meu marido não vai, não gosta de igreja, vai só, você tem perna, não, cara. Não é para isso que você viu a sua casa, não é? Ou também, às vezes a mulher não vai lá, ouvir, não é? Para a gente poder testemunhar melhor a nossa vida. Não é? Então, está aí um convite, toda primeira sexta-feira do mês, lá na matriz atual, né? E veja que toda primeira sexta-feira do mês já tem a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Conhecemos a missa, depois aparece a frente mais cedo. Aproveitem, né? Às vezes tem muita criatura que vem na igreja e fala, mas não tem informação, não tem palestra, não tem não sei o quê. Olha que tem, não vai. Não é? Uma criatura que vai falar, vai, não vai. Mas, deixa ver, a Nossa Senhora vai cuidar de vocês. Vamos pedir a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pai nosso
dois amigos, né? Outra é que as missões por casamento comunitário são abertas ainda, depois aquelas pessoas que sentem no coração o desejo de legitimar suas uniões, ou seja, nós estamos juntos há um bom tempo, né? Nesse negócio de namorando aí, já há 20 anos, eu legitimar a união ainda. Talvez seja bom, né? Se vocês pensam, olha, eu quero ficar com essa criatura aqui, eu não quero essa minha vida. Eu acho que é a bênção de Deus. Não é agora você falar assim, não. Porque não sei se é para mim, não. Então, deixa eu falar. Mas se você viu essa pessoa que está do seu lado, né? Essa criatura, eu não quero que a promessa na vida dessa pessoa. Precisa da bênção de Deus. Procure, né, criatura? Para ter essa vida mais ou menos até quando, né? Outra coisa é que a irmã Fernanda pediu para avisar que nesse próximo sábado, dia 15, vai ter um encontro a respeito de vocação, discernimento vocacional, né? É como se fosse uma escuta, né? Às vezes, principalmente os nossos jovens, às vezes vocês sabem alguém que está aí, né? Pensando, será que eu vou fazer religião? Será que minha vocação é essa família? Talvez seja um momento dela ir lá para perceber o que ela quer na vida. Então vocês podem falar para ela, ou às vezes vocês veem quando eu quero tentar uma vocação na minha vida. Primeiro sexta-feira do mês, se confunda não, eu vou falar sexta-feira que vem, né? Não tem. Primeiro sexta-feira do mês, a missa começa às 19h30 e já vamos estudar aquela informação. Bom? Primeira sexta-feira, quando é a primeira sexta-feira do mês? Quando é? Mas esse você quer primeira sexta-feira do mês. Quando vai ser o encontro? Primeira sexta-feira do mês. Quando é que vai ser o encontro? Na primeira sexta-feira do mês. Depois não aparece, o Jaco falou que era agora, né? Me enganou. Então, primeiro, toda primeira sexta-feira do mês, vamos ter um encontro para casais. Tá bem? Tá na sexta-feira. Eu não sei. Mas, então, é isso, né? Vamos fazer. Primeira sexta-feira de dezembro é dia 4. Senhor esteja convosco. Intercessor glorioso São José e Nossa Senhora Maria da Santíssima, desça sobre vocês, suas famílias, seus trabalhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, depois que eu sair, fiquem paz, o Senhor nos acompanhe. Uma boa semana e juízo. Dia 4, dia 5, valerá. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe do Davi, que santo amor, o coração era assim para a vida, o coração era assim para o irmão, o coração era assim para a filha. Veio de Deus por favor e chão. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão no quarto.
Eu sou jumento mesmo, né? Põe o retorno e não aumenta aqui não. Por isso que não sai nada. Agora que eu aprendi. Hã? Ah, tá 5,5, tá bom, né? Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus.